floresta das altas encostas que descia até as dunas estérreis de Anfaulit. Ali, à vista dos picos das Tandododrin, o Mordecai havia armado seu acampamento num vale árido, quando a luz do dia enfraquecia postando lobos sentinelas em toda a volta, caída na farra. Uma tempestade enorme chegava do oeste, e os raios buscavam as montanhas sombrias ao longe, quando Beleg e Gwindor foram se aproximando, sorrateiros, do vale. Quando todos no acampamento dormiam, Beleg apanhou seu arco na escuridão, matou os lobos sentinelas, um a um, em silêncio. Depois, enfrentando enorme perigo, entrara e encontrara tudo acorrentado pelos pés e pelas mãos e amarrado a uma árvore seca. Em toda a volta dele, facas que haviam sido atiradas em sua direção estavam fincadas no tronco. E tudo estava sem sentidos, num sono de enorme exaustão. No entanto, Beleg e Gwindor cortaram tudo o que o prendia e o levaram carregado para fora do pequeno vale. Não conseguiram, porém, levá-lo a distância maior do que um bosque de espinheiros pouco acima. Nesse lugar, o depuseram no chão. E então a tempestade aproximou-se. Beleg sacou sua espada Anglachel e com ela cortou as correntes que prendiam Túrin. Nesse dia, porém, o destino foi mais forte porque a lâmina escorregou quando Beleg cortava os elos e picou o pé de Túrin. Acordou ele então num súbito estado de alerta, cheio de cólera e medo. Ao ver que alguém estava debruçado sobre ele com uma espada desembainhada, saltou com um grito enorme, imaginando que os Mordecs voltassem a atormentá-lo. Lutando com o outro na escuridão, tomou-lhe Anglachel e matou Beleg Cutalion, pensando que fosse um inimigo. No momento em que ficou de pé, entretanto, descobrindo-se livre e disposto a vender caro sua vida aos inimigos imaginados, estourou um forte raio acima deles. E à sua luz, Túrin viu o rosto de Beleg. Ficou então petrificado e mudo, contemplando aquela morte medonha, consciente do que havia feito. E tão terrível era seu semblante, iluminado pelos raios que dardejavam ao redor, que Gwindor se agachou no chão, sem ousar erguer os olhos nesse momento. Porém, os Mordecs no vale foram acordados, e todo o acampamento ficou tumultuado. Pois eles temiam os trovões que vinham do oeste, acreditando que eram enviados contra eles pelos poderosos inimigos do outro lado do mar. Veio então um vento, fortes chuvas caíram, e torrentes jorraram das alturas da Taunufulin. E embora Gwindor chamasse Túrin aos gritos, avisando-o de seu perigo extremo, Túrin não respondia, mas permanecia imóvel e sem chorar na tempestade ao lado do corpo de Beleg Cutalion. Quando amanheceu, a tempestade já passara para o leste, para o lado de Lotlan, e o sol do outono nasceu quente e luminoso. Entretanto, certos de que Túrin tinha fugido para muito longe daquele local e de que todos os rastros de sua fuga haviam sido apagados pela chuva, os Mordecs partiram apressados sem maiores buscas. E de longe Gwindor os viu indo embora em marcha, pelas areias fumegantes de Anfaulit. Foi assim que eles retomaram a Morgoth de mãos vazias, deixando para trás o filho de Udin, sentado enlouquecido e inconsciente nas encostas da Taunufulin, suportando um peso maior do que as correntes dos Mordecs Gwindor. Então ergueu Túrin para ajudá-lo a enterrar Beleg, e Túrin se levantou como um sonâmbulo. Juntos, estenderam Beleg numa cova rasa e colocaram a seu lado Beltronding, seu grande arco, que era feito de teixo escudo. Já a terrível espada Anglachel, Gwindor apanhou, dizendo que seria melhor que ela se vingasse nos servos de Morgoth do que ficar inútil enterrada. Ele também apanhou o Lembas de Melian para fortalecê-lo naquelas terras ermas. Foi esse o fim de Beleg Arcoforte, amigo fidelíssimo, o mais sábio de todos os que se abrigavam nos bosques de Beleriand nos dias antigos, morto pelas mãos de quem ele mais amava. E essa dor ficou gravada no rosto de Túrin para nunca mais se apagar. Contudo, a coragem e a força estavam restauradas no elfo de Nargothrond. Saindo da Taunufulin, ele levou Túrin para muito longe. Nenhuma vez enquanto seguiam juntos por trilhas longas e penosas Túrin falou, e ele andava como alguém sem desejo ou objetivo, enquanto o ano ia terminando, e o inverno encobria as terras setentrionais. Gwindor, porém, permanecia sempre a seu lado para protegê-lo e orientá-lo. E assim atravessara o Sirion, indo para o oeste e chegara afinal a Eitel Ivrin, as fontes de onde o Narod surgia aos pés das montanhas sombrias. Ali Gwindor falou com Túrin. Acorde, Túrin, filho de Udin Talion. Na lagoa de Ivrin se encontra o riso eterno. Ela se alimenta de fontes cristalinas, inexaudíveis, e protegidas de profanação por Urmo, senhor das águas, que criou sua beleza nos tempos de outrora. Túrin ajoelhou-se então e bebeu daquela água e de repente ele se prostrou, e suas lágrimas afinal se derramaram e ele foi curado de sua loucura.
Ali ele compôs uma canção para Beleg, e a intitulou Laertu Beleg, Canção do Grande Arco. Cantou-a em voz alta, sem se preocupar com o pedido. E Gwyndor colocou-lhe nas mãos a espada Anglachel. E Túrin soube que ela era pesada, forte e dotada de um poder enorme, mas sua lâmina era negra, baixa e sem fio. Esta é uma lâmina estranha, disse, então, Gwyndor, e diferente de qualquer outra que eu tenha visto na Terra-média. Ela chora a morte de Beleg exatamente como você. Console-se, porém, pois retorno a Nargothrond, da casa de Finarfin, e você virá comigo para se curar e se renovar. Quem é você? Perguntou Túrin. Um elfo nômade, um escravo fugido, que Beleg encontrou e auxiliou, disse Gwyndor. Outrora, porém, fui Gwyndor, filho de Gilin, um dos senhores de Nargothrond, até ir para a Nidra Etarnoedia e ser escravizado em Angband. Então você viu Urin, filho de Galdor, o guerreiro de Dolomin? Perguntou Túrin. Não o vi, mas corre em Angband o rumor de que ele ainda desafia Morgoth, e que Morgoth lançou uma maldição sobre ele e sua família. Nisso eu acredito, disse Túrin. E então os dois se levantaram e, partindo de Eitel e Vryn, viajaram para o sul ao longo das margens do Narog, até serem apanhados por sentinelas avançadas dos elfos e levados como prisioneiros à fortaleza oculta. Assim chegou Túrin a Nargothrond. De início, sua própria gente não reconheceu Gwyndor, que partira jovem e forte e agora voltava com a aparência de um idoso homem mortal, em virtude de seus tormentos e fadigas. Entretanto, Finduilas, filha de Ododred, o rei, conheceu-o e lhe deu as boas-vindas, pois ela o amava antes do Nimaet, e o amor de Gwyndor por sua beleza era tão imenso, que ele a chamava de Faelivrin, que significa o cintilar do sol nas lagoas de Ivrin. Em consideração a Gwyndor, Túrin foi admitido com ele em Nargothrond e ali permaneceu com honras. No entanto, quando Gwyndor quis revelar seu nome, Túrin o impediu. Sou Agadwain, filho de Umart, que significa sou sujo de sangue, filho do infeliz, um caçador dos bosques, disse ele. E os elfos de Nargothrond não lhe fizeram mais perguntas. No período que se seguiu, Túrin conquistou alta posição junto a Ododred, e praticamente todos os corações se voltavam para ele em Nargothrond. Pois era jovem e só agora atingia a plena maturidade. E sem dúvida era filho de Morwen e Ledwen, só de se olhar. Tinha os cabelos escuros e a pele clara, com olhos cinzentos, e seu rosto era mais belo do que qualquer outro rosto dos homens mortais nos dias antigos. Sua fala e sua postura eram as do antigo reino de Doriath. Mesmo entre os elfos, ele poderia ser confundido com algum oriundo das grandes linhagens dos Noldor. Por isso, muitos o chamavam de Adanedel, o homem-elfo. A espada Anglachel foi novamente forjada para ele por habilidosos ferreiros de Nargothrond e, embora sempre negra, seus gumes reluziam com um fogo claro, e ele a chamou de Gurtang, ferro da morte. Tão admiráveis eram suas façanhas e seu talento nos combates nos limites da planície protegida, que ele mesmo veio a ser conhecido como Mormegil, o Espada Negra. O Mormegil não pode ser morto, disseram então os elfos, a não ser por um infortúnio ou por uma flecha envenenada atirada de longe. Deram-lhe, portanto, malha feita por anões. Para protegê-lo, num estado de espírito sinistro, ele também encontrou nos arsenais uma máscara de anão toda dourada. Ele vestia essa máscara antes da batalha, e seus inimigos fugiam diante de seu rosto. O coração de Finduilas afastou-se então de Gwyndor contra a sua vontade, seu amor foi dedicado a Túrin, que, entretanto, não percebeu o que havia acontecido. Por ter esse dilema no coração, Finduilas entristeceu. Ela empalideceu e silenciou. Gwyndor, porém, meditava em si mesmado e, numa ocasião, falou com Finduilas. Filha da casa de Finarfin, que mágoa nenhuma fique entre nós. Pois, embora Morgoth tenha destruído minha vida, é você que eu amo ainda. Vá aonde o amor a levar, mas tenha cuidado. Não é conveniente que os filhos mais velhos de Ilúvatar se casem com os mais novos. Nem é uma decisão sábia, pois eles têm vida curta e logo se vão, deixando-nos a viúvez enquanto durar o mundo. O destino também não tolerará essa união, a menos que uma vez ou duas apenas, por algum destino terrível que não percebemos. Contudo, esse homem não é Beren. Com efeito, uma sina paira sobre ele, como olhos videntes podem ver com facilidade, mas é uma sina triste. Não entre nela. E se entrar, seu amor irá traí-la, levando ao amargado e à morte. Pois ouça o que lhe digo. Apesar de ele ser de fato Agadwain, filho de Umart, seu nome verdadeiro é Túrin, filho de Urin, que Morgoth mantém preso em Angband e cuja família amaldiçoou. Não duvide do poder de Morgoth ao Glir.
esse poder não está revelado em mim. Finduilas refletiu, então, por muito tempo. Túrin, filho de Udin, não me ama, nem me amará, acabou dizendo apenas. Ora, quando Túrin soube por Finduilas o que acontecera, ficou furioso. Tenho-lhe amor, disse ele a Gwyndor, por meu resgate e proteção. Mas agora você me prejudicou, amigo, ao denunciar meu nome verdadeiro e atrair para mim minha sina, da qual eu preferia me esconder. A sina está em você mesmo, respondeu-lhe Gwyndor, não em seu nome. Quando chegou ao conhecimento de Ododred que o Mormegil era de fato o filho de Udin Talion, ele lhe concedeu grandes honrarias, e Túrin se tornou poderoso entre o povo de Nargothrond. Contudo, não lhe agradava nem um pouco a maneira desse povo de guerrear, com emboscadas, ações furtivas e flechadas secretas, e ele ansiava por bravas façanhas e combate em campo aberto. E suas opiniões cada vez mais tinham peso junto ao rei. Nessa época, os elfos de Nargothrond abandonaram seu sigilo, entraram abertamente em combate e produziram grande arsenal de armas. A conselho de Túrin, os Noldor construíram uma enorme ponte sobre o Narog a partir das portas de Felagund, para a travessia mais rápida de suas forças armadas. Então, os servos de Angband foram expulsos de todo o território entre o Narog e o Sirion, a leste e a oeste até o Nenling e os ermos das Falas. Apesar de Gwyndor sempre se pronunciar contra Túrin no conselho do rei, considerando prejudicial essa decisão, ele caiu em desgraça e ninguém lhe dava ouvidos, pois sua força era pequena e ele já não era mais desenvolto com armas. Dessa forma, Nargothrond foi revelada a ira e ao ódio de Morgoth. Entretanto, a pedido de Túrin, seu verdadeiro nome não era mencionado embora a fama de seus feitos chegasse a entrar em Doriath e a alcançar os ouvidos de Thingol, os rumores falavam apenas do Espada Negra de Nargothrond. Naquela época de trégua e esperança, quando, graças às proezas do Mormegil, o poder de Morgoth foi contido a oeste do Sirion, Morwen afinal fugiu de Dolomin, com Lienor, sua filha, e se arriscou a fazer a longa viagem até os palácios de Thingol. Lá uma nova dor a aguardava, pois ela descobriu que Túrin se fora, e a Doriath não chegava nenhuma notícia desde que o elmo de dragão desaparecera das terras a oeste do Sirion. Morwen permaneceu, porém, em Doriath com Lienor, como hóspedes de Thingol e Melian, e as duas eram tratadas com honrarias. Ora, quando se haviam passado 495 anos do surgimento da lua, na primavera daquele ano, aconteceu de chegarem a Nargothrond dois elfos chamados Gelmid e Arminas. Eram do povo de Angrod, mas desde Adador pra Dolash moravam no sul com Sidran, o armador. De suas longas viagens, trazia notícias de uma grande aglomeração de orcs e criaturas perversas aos pés da Neredwetrine no passo do Sirion, e falaram também que Ulmo viera a Sidran avisando que enorme perigo se aproximava de Nargothrond. Ouça as palavras do Senhor das Águas. Dissera eles ao rei. Assim falou ele a Sidran, o armador. O mal do norte conspurcou as nascentes do Sirion, e meu poder recua diante dos dedos das águas que descem. Porém, algo ainda pior está por acontecer. Digam, portanto, ao Senhor de Nargothrond que feche as portas da fortaleza e não saia. Que lance as pedras de seu orgulho ao rio ruidoso, para que o mal rastejante não encontre o portão. Ododred ficou perturbado com as palavras sinistras dos mensageiros, mas Túrin de modo algum quis dar ouvidos a esses conselhos, menos ainda quis ele permitir a demolição da enorme ponte. É que se tornara orgulhoso e inflexível e queria que tudo fosse determinado segundo sua vontade. Pouco depois Andir, senhor de Bretil, foi assassinado quando os orcs invadiram seu território e Andir os enfrentou, mas os homens de Bretil foram vencidos e expulsos de volta para os bosques. E no outono desse ano, aguardando a hora conveniente, Morgoth lançou contra o povo do Narog o enorme exército que vinha preparando havia muito. E Glaudung, o Loki, atravessou Anfaldlit, partindo dali para os vales ao norte do Sirion e lá causando grande desgraça. Sob as sombras da Neredwetrine, ele conspurcou Eitel e Vryn e dali entrou no reino de Nargothrond, deixando calcinada Talat-Gimen, a planície protegida, entre o Narog e o Teiglin. Então os guerreiros de Nargothrond avançaram, e alta e terrível era a aparência de Túrin naquele dia. E o ânimo do exército estava exaltado, já que ele cavalgava à direita de Ododred. No entanto, as hostes de Morgoth eram muito maiores do que os relatos de qualquer batedor. E ninguém mais, além de Túrin, protegido por sua máscara de anão, conseguiu oferecer resistência à aproximação de Glaudung.
e os elfos foram rechaçados e forçados pelo Mordecai a entrar no campo de Dumalad, entre o Gimli e o Adog, e ali foram encurralados. Naquele dia, todo o orgulho e todas as hostes de Nargothrond foram exterminados. Odobret foi morto na frente da batalha, e Gwyndor, filho de Gilin, recebeu ferimentos mortais. Túrin veio, porém, ajudá-lo, e todos fugiram ao vê-lo. Ele tirou Gwyndor do tumulto, escapou para um bosque e ali o estendeu na relva. Então Gwyndor disse a Túrin, que o esforço se pague com esforço igual. Mas o meu estava malfadado, e o teu é vão, pois os danos a meu corpo estão além do alcance da cura, e preciso deixar a Terra-média. Embora tenhas meu amor, filho de Udin, ainda assim lamento o dia em que te salvei dos Mordex. Se não fossem tuas proezas e teu orgulho, eu ainda teria o amor e a vida, e Nargothrond ainda resistiria um pouco mais. Agora, se me amas, deixa-me. Corre até Nargothrond e salva Finduilas. E por último eu te digo, só ela te separa da tua sina. Se não a salvares, tua sina não deixará de te encontrar. Adeus. Apressou-se então Túrin a voltar a Nargothrond, reunindo os guerreiros dispersos que encontrava pelo caminho. E as folhas caíam das árvores num vento forte enquanto eles seguiam, pois o outono se transformava num inverno assustador. Contudo, o exército do Mordecai e Glaudung, o dragão, estava lá antes dele e chegaram de repente, antes que aqueles que haviam sido deixados como sentinelas se dessem conta do que acontecera no campo de Dumalad. Nesse dia, a ponte sobre o Adog revelou-se um mal, pois era enorme e construída com esmero, não podendo ser destruída com rapidez. Assim, o inimigo atravessou facilmente o rio profundo, e Glaudung com suas chamas investiu contra as portas de Felagund, derrubou-as e passou por elas. Quando Túrin se aproximou, o medonho saque a Nargothrond já estava praticamente terminado. O Mordecai havia assassinado ou rechaçado todos os que ainda portavam armas, e estava naquele instante vasculhando os enormes salões e aposentos, a pilhar e destruir. No entanto, aquelas mulheres e moças que não haviam sido mortas nem queimadas, eles haviam recolhido aos terraços diante das portas, como escravas a serem levadas à servidão de Morgoth. Com essa ruína e aflição, Túrin deparou, e ninguém conseguia resistir a ele, nem se dispunha a isso, pois ele derrubou todos os que se postaram à sua frente, passou pela ponte e abriu caminho com violência até as cativas. E agora estava só, pois os poucos que o acompanhavam haviam fugido. Naquele momento, porém, Glaudung saiu das portas escancaradas e se postou por trás, entre Túrin e a ponte. E de repente falou através do espírito maléfico que nele existia. Salve, filho de Udin. Bons olhos o vejam. Túrin deu então um salto e investiu contra ele, e a lâmina de Duratang refugia como que em chamas. Glaudung, porém, reteve seu fogo, abriu muito seus olhos de serpente e fitou Túrin. Sem medo, Túrin encarou esses olhos enquanto erguia a espada, e de imediato caiu no encantamento paralisante dos olhos sem pálpebras do dragão, ficando imobilizado. Então, por um bom tempo, quedou-se ali parado como que esculpido em pedra, e os dois estavam sós, mudos, diante das portas de Nargothrond. Glaudung, porém, voltou a falar em provocação a Túrin. Funestos foram todos os teus atos, filho de Udin. Filho adotivo ingrato, proscrito, assassino de teu amigo, ladrão do amor, usurpador de Nargothrond, comandante imprudente e transfuga de tua família. Como escravas, tua mãe e tua irmã moram em Dolomin, em meio a aflições e necessidades. Estás trajado como um príncipe, mas elas andam esfarrapadas. E por ti anseiam, mas tu não te importas com isso. Feliz ficará teu pai de saber que tem um filho desses, como sem dúvida saberá. E Túrin, por estar encantado por Glaudung, deu ouvidos a essas palavras e se viu como que num espelho deformado pela maldade, e odiou o que viu. Enquanto ainda estava dominado pelos olhos do dragão, com a mente atormentada, sem poder se mexer, os Mordex conduziram para longe as cativas arrebanhadas, e elas passaram perto de Túrin e atravessaram a ponte. Entre elas estava Finduilas, que chamou Túrin aos gritos enquanto passava, mas só quando seus gritos e os lamentos das cativas já se perdiam na estrada para o norte foi que Glaudung liberou Túrin, e Túrin não conseguiu proteger seus ouvidos da voz que o perseguia. Depois, de repente, Glaudung afastou o olhar e esperou. E Túrin foi se mexendo lentamente, como alguém que acorda de um sonho horrendo. Voltando a si, então, ele atacou o dragão com um grito. Glaudung, entretanto, riu. Se queres ser morto, eu o matarei com prazer. Mas pouca ajuda isso trará a Morwen e Nienor. Não deste nenhuma atenção aos chamados da mulher elfo.
Queres também negar os laços de teu sangue? Túrin, porém, voltando a apanhar a espada, tentou perfurar os olhos do dragão. Glaudung encolheu-se e rapidamente assumiu sua plena altura diante dele. Não. Pelo menos és destemido, mais do que todos os que já conhecemos. E mentem os que dizem que nós, por nosso lado, não honramos a bravura de nossos inimigos. Vê agora. Eu te ofereço a liberdade. Vai procurar tua família, se puderes. Some daqui. Se restar elfo ou homem para contar a história destes tempos, sem dúvida será com desdém que te mencionarão, se desprezares esta dádiva. Túrin, então, ainda aturdido pelos olhos do dragão, como se estivesse lidando com um inimigo que conhecesse a compaixão, acreditou nas palavras de Glaudung, dando meia volta, passou correndo pela ponte, mas, enquanto corria, Glaudung falou às suas costas, com voz cruel: apressa-te, filho de Udin, até Dor-lómin. Senão talvez os orcs cheguem mais uma vez antes de ti. E se demorares por finduí-las, nunca mais verás Morwen e jamais chegarás a ver Nienor, tua irmã. E elas te amaldiçoarão. Túrin, porém, prosseguiu pela estrada para o norte, e Glaudung riu novamente, pois havia cumprido a missão de seu senhor. Voltou-se então para seu próprio prazer, lançou suas chamas e queimou tudo ao redor. Mas todos os orcs que estavam ocupados na pilhagem ele mandou seguir viagem e os expulsou dali, negando-lhes o saque até mesmo do objeto de mínimo valor. Destruiu em seguida a ponte e a lançou às espumas do Narog. Sentindo-se assim seguro, reuniu todo o tesouro e as riquezas de Felagund e os amontoou. Deitou-se então sobre eles no salão mais secreto e descansou um pouco. E Túrin partiu apressado pelos caminhos que levavam ao norte, pelas terras agora devastadas entre o Narog e o Teiglin. E o inverno mortal veio descendo para se encontrar com ele. Pois, naquele ano, a neve caiu antes de acabar o outono, e a primavera chegou atrasada e fria. Sempre, à medida que prosseguia, Túrin tinha a impressão de ouvir os gritos de Finduilas, chamando seu nome em matas e colinas, e sua aflição era imensa. No entanto, com o coração exaltado pelas mentiras de Glaudung e tendo no pensamento a imagem dos orcs queimando a casa de Udin e atormentando Morwen e Nienor, ele se manteve no caminho, sem dele nunca se desviar. Afinal, exausto pela pressa e pelo longo trajeto, havia caminhado mais de 200 quilômetros sem descansar, chegou com os primeiros gelos do inverno às lagoas de Ivrin, onde antes havia sido curado. Agora, porém, elas eram um charco congelado, e ali ele não mais poderia beber. Assim, com grande esforço, chegou ele aos passos de Dor-lómin, através de terríveis nevascas do norte, e voltou a encontrar a terra de sua infância. Desolada e nua estava ela, e Morwen desaparecera. Sua casa estava vazia, destruída e fria e por perto não morava nenhum ser vivo. Por isso, Túrin partiu e chegou à casa de Broda, o oriental, ele que tornara como esposa a Edin, parenta de Udin. Ali soube por meio de uma velha criada que Morwen viajara havia muito tempo, pois fugira com Nienor para longe de Dor-lómin, sem que ninguém, a não ser a Edin, conhecesse seu destino. Foi Túrin então até a mesa de Broda segurando-o, sacou da espada e exigiu que lhe dissessem para onde Morwen tinha ido. A Edin declarou-lhe que ela fora para Doriath em busca do filho, pois as terras naquela época estavam livres do mal graças à espada negra do sul, que agora caiu, ao que dizem. Nesse momento, os olhos de Túrin se abriram, e os últimos fios da teia de encantamento de Glaudung se dissiparam. Pela agonia, por raiva das mentiras que o havia iludido e por ódio aos opressores de Morwen, uma fúria sinistra o dominou, e ele matou Broda em sua própria casa, bem como outros orientais que eram seus convidados. Depois, fugiu pelo inverno adentro, acossado, mas recebeu a ajuda de alguns que haviam restado da casa de Ador e tinha experiência de viver em terras ermas. Com eles, escapou em meio a nevascas e chegou a um refúgio de proscritos nas montanhas ao sul de Dor-lómin. Dali, Túrin saiu mais uma vez da terra de sua infância e retomou ao vale do Sirion. Estava amargurado, pois a Dor-lómin trouxera apenas uma aflição ainda maior aos que haviam restado de seu povo, e eles se alegraram com sua partida. Só um consolo ele teve, saber que, pelas proezas do Espada Negra, os caminhos até Doriath haviam sido abertos para Morwen. E disse ele em pensamento: então, aqueles feitos não resultaram em malefício a todos. E ou melhor a minha família, mesmo chegando mais cedo, pois, se for rompido o cinturão de Melian, acaba a última esperança. Não, é de fato melhor como as coisas estão. Pois eu lanço uma sombra aonde quer que vá. Que Melian as proteja. E eu as deixarei em paz, sem minha presença sombria por algum tempo.
Ora, ao descer pela Nededuetrin, tudo procurou em vão por finduí-las, vagando pelos bosques aos pés das montanhas, arisco e desconfiado como um bicho. Armou emboscada em todas as estradas que iam para o norte até o passo do Sidion, mas chegou tarde demais, pois todos os rastros era antigos ou tinham sido levados pelas águas do inverno. Não obstante, foi assim que, passando para o sul pelo Teiglin, Túrin deparou com alguns homens de Bretil, cercados por Orcs, e os salvou, pois os Orcs fugiram de Gurtang. Disse chamar-se Homem Selvagem dos Bosques, e eles imploraram que viesse morar com eles, mas Túrin respondeu que ainda tinha uma missão por cumprir, a de procurar Finduilas, filha de Ododred de Nargothrond. Então, Douglas, o líder desses Homens dos Bosques, deu-lhe a triste notícia da morte de Finduilas. Pois os homens de Bretil tinham armado uma plin para o exército de Orcs que conduzia as cativas de Nargothrond, na esperança de resgatá-las. Os Orcs, porém, de imediato mataram cruelmente as prisioneiras, e Finduilas eles pregaram numa árvore com uma lança. E assim ela morreu, dizendo no final: contem ao Mormegil que Finduilas está aqui. Por isso, eles a enterraram num pequeno monte ali por perto e o chamaram de Alden-Elet, túmulo da donzela elfo. Túrin pediu que o levassem até lá, e naquele local caiu num sofrimento sombrio, que era quase uma morte. Então, por sua espada negra, cuja fama havia chegado até as grenhas de Bretil, e por sua busca pela filha do rei, Douglas soube que aquele homem selvagem era de fato o Mormegil de Nargothrond, que os rumores diziam ser o filho de Udin de Dor-lómin. Por isso, os homens dos bosques o ergueram e o carregaram de volta a seus lares. Ora, essas moradas ficavam numa paliçada num ponto alto da floresta, a efebrandir sobre o Amonobel, pois o povo de Alet agora estava reduzido pela guerra, e Brandir, filho de Andir, que os governava, era um homem de espírito ameno, também manco de infância, e ele confiava mais em atividades secretas que em feitos de guerra para salvá-los do poder do norte. Temeu, portanto, as notícias que Douglas trouxe quando contemplou o rosto de Túrin que jazia na maca, uma nuvem de maus presságios pairou sobre seu coração. Mesmo assim, comovido por sua desgraça, Brandir acolheu Túrin em sua própria casa e dele cuidou, pois tinha grande capacidade de cura. Com o início da primavera, Túrin livrou-se da melancolia e se recuperou. Levantou-se e pensou em permanecer oculto em Bretil, deixando para trás sua sombra, abandonando o passado. Assumiu, assim, um novo nome, Turambar, que em alto-élfico significava Senhor do Destino. Pediu também aos homens dos bosques que se esquecessem de que ele era um desconhecido em seu meio ou de que um dia tivera qualquer outro nome. Mesmo assim, não abandonou inteiramente as façanhas bélicas, pois não conseguia tolerar que os Orcs passassem pelas travessias do Teiglin ou se aproximassem de Alden-Elet, e tornou aquele ponto um local de pavor para eles, de modo que eles o evitavam. Entretanto, deixou de lado sua espada negra e que Glaudung ainda residia nos salões de Felagund, alguns, que o Mormegil fora morto, outros, que ele estava sob o efeito de um encantamento lançado pelo dragão e continuava lá, como que transformado em pedra. Contudo, todos declararam que era do conhecimento de muitos em Nargothrond, antes do final, que o Mormegil era nada mais, nada menos do que Túrin, filho de Udin de Dor-lómin. Com isso Morwen ficou desnorteada recusando os conselhos de Melian, partiu sozinha pelo mundo afora para procurar o filho ou ter dele alguma notícia verdadeira. Tindol, então, mandou Mablung atrás dela, com muitos guardas de fronteira vigorosos, para encontrá-la e protegê-la, bem como descobrir o que fosse possível, mas a Alienor foi pedido que ficasse. Contudo, o destemor de seu sangue também estava nela. Numa hora infeliz, na esperança de que Morwen retornasse, ao ver que a filha estava disposta a enfrentar o perigo com ela, Lienor se disfarçou como alguém do povo de Tindol e seguiu com aquela comitiva malfadada. Deram com Morwen às margens do Sidion, e Mablung implorou que ela voltasse a Menedroth, mas ela estava estranha e não se deixou persuadir. Foi então revelada também a vinda de Lienor, que, apesar da ordem de Morwen, não quis voltar. E Mablung, a contragosto, as levou às balsas ocultas nos alagados do crepúsculo, para atravessarem o Sidion depois de 3 dias de viagem, chegaram ao Amonetir, a colina dos espiões, que no passado distante Felagund mandara que erguessem com enorme esforço a uma légua dos portões de Nargothrond. Ali, Mablung instalou uma guarda de cavaleiros em torno de Morwen e sua filha, com a proibição de dali saírem.
Ele, porém, não vendo da colina nenhum sinal de inimigo, desceu com seus batedores até o Hadog, do modo mais sorrateiro possível. Laudun, entretanto, estava ciente de tudo o que faziam. Avançou no calor da fúria e se deitou no rio. Subiu, então, um enorme vapor de odor repugnante, no qual Mablung e seus companheiros ficaram cegos e perdidos. E Glaudung atravessou o Hadog para o leste. Ao ver o avanço do dragão, os guardas sobre o Amonetir procuraram levar Morwen e Lienor dali, fugindo com elas a toda a velocidade de volta para o leste. Mas o vento lançou sobre eles um denso nevoeiro, e seus cavalos, enlouquecidos pela ferventina do dragão, ficaram incontroláveis e dispararam, de tal modo que alguns foram jogados contra árvores e morreram enquanto outros foram levados para longe. Assim, as damas se perderam, e de Morwen na realidade nunca mais chegaram notícias seguras a Doriath. Lienor, porém, tendo sido jogada de sua montaria, mas sem se ferir, fez o caminho de volta até o Amonetir, para ali aguardar Mablung. Chegou, desse modo, a um local acima das emanações fedorentas, onde brilhava o sol. Olhando para o oeste, fitou direto os olhos de Glaudung, cuja cabeça estava pousada no alto da colina. Sua vontade lutou com a dele algum tempo, mas ele acionou seu poder ao descobrir quem ela era, forçou-a